Agatha desde sempre chega ao episódio 7, trazendo o fim do arco da melhor personagem apresentada nessa série, a Lilia Calderu. Além disso, temos a confirmação de quem realmente é a Rio Vidal. Galera, fica nesse vídeo que a gente vai ter uma resenha completa sobre o episódio 7 de Agatha desde sempre, falando sobre tudo o que rolou nesse episódio que tá bom, digamos assim. Vamos lá! Fala, povo lindo! E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Ayrton. E galera, no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre esse episódio de Agatha desde sempre, né? O episódio 7, que na minha opinião, ele tem o melhor desenvolvimento dentro da série. Entretanto, como eu sempre gosto de dizer, essa série ela é uma nota 3, 4 no máximo. Só que o grande problema é que ela poderia ser muito mais se ela se levasse a sério. Mas exatamente sobre tudo isso a gente vai conversar no final desse vídeo. Vamos falar sobre o episódio e depois, nossas considerações sobre o que aconteceu. Mas antes, galera, peço pra vocês que se inscrevam no canal, que ativem o sininho das notificações, que é importante. Deixa o like, que isso ajuda a gente a alcançar ainda mais pessoas. Por favor, se puderem e quiserem, torne-se membro, apoie esse canal. E se não puder apoiar financeiramente o canal mensalmente, pode ser uma vez, deixa aqui seu Live Pix, que ajuda a gente a continuar e melhorar ainda mais esse trabalho. Então, sem enrolação, vamos lá. Bom, pessoal, o episódio 7 abre com a Lilia caindo direto para a escuridão, indicando já que a personagem vai morrer no final desse episódio. Depois, partimos para o arco da Agatha e do Icano, que é encontrar o próximo desafio. E num rápido diálogo, o Icano pergunta sobre a feiticeira Escarlate, se ela está viva ou não. Porém, a Agatha meio que mete um migué, faz mentira, fala que sim, que não, que talvez. Então não facilita muita coisa, ela não fala nada com nada. Tirando esses pequenos detalhes, o episódio é todo da Lilia, mostrando o passado dela, explicando o que era aqueles surtos que ela tinha durante os episódios, de ela falar sozinha ou de coisas sem sentido. Na realidade, ela sofria de deslizes temporais, sim, exatamente igual ao Loki. A mente dela viajava através do tempo, o que causava todos aqueles ataques. Pois bem, senhoras e senhores, a parte da Agatha e do Icano é básico, é simplesmente diálogos rápidos, mostrando que o Icano, ele meio que já não respeita mais a Agatha, que ela já não serve mais nada pra ele e que ele precisa urgentemente terminar o caminho das bruxas para alcançar o que ele quer. Enquanto a Agatha meio que sentiu essa pressão vindo dele e agora é ela que fica atrás dele querendo atenção. Mas detalhes. O episódio é todo da Lilia, onde mostra o que acontecia com ela quando ela falava coisas sem sentido. Era a mente dela viajando por toda a linha do tempo da vida dela, falando com a sua professora, a grande bruxa que treinou ela, falando com a Agatha, falando com a Alice, falando com todo mundo durante toda a série. Todos os deslizes, todos aqueles surtos que ela tinha, era a mente dela viajando sem controle. E ela explica que isso piorou por causa que ela se aproxima do seu fim. Conforme ela se aproxima da morte, ela perde o controle. Mas a série deixa claro, ou pelo menos a própria Lilia e a sua professora, que tudo isso na realidade era um medo dela, um medo de morrer, um medo do fim, um medo de ter esse final. Já que ela se sentia culpada porque ninguém acreditou nela quando ela contou que uma praga estava vindo e que iria matar todas as suas irmãs bruxas, incluindo sua professora. E a sua professora explica que a morte faz parte, é o fim, é o que torna todos iguais. O que foi uma frase bonita. Só que é o seguinte, isso meio que expandiu a mente da Lilia. E ela entendeu que a vida é assim, que vai ter um ciclo que vai se encerrar. E quando ela entende isso, ela começa a controlar as viagens no tempo e começa a conversar com cada bruxa em cada parte do tempo, meio que resolvendo seus problemas pessoais que estavam ficando pelo caminho. Esse detalhe do episódio eu achei bacana. Pois bem, como eu estava dizendo, o episódio inteiro é sobre a Lilia e o medo que ela tinha, o medo da morte. E falando em morte, a Lilia descobre que a Rio Vidal é a própria morte. Porém, ela também diz que ela se trata da Bruxa Verde original. Isso, o Peter Jordan já tinha cantado essa pedra, que a Marvel poderia misturar conceitos para definir essa personagem. Muito complexo, mas de uma maneira mais direta.
E no final do episódio, vemos a Lilia aceitando o seu destino e entendendo o que ela deveria fazer. E quando já tinha terminado a sua aprovação, quando estava todo mundo saindo, meio que ela começa a entregar respostas pro futuro para cada um. Pra Agatha, ela diz que quando ela te chamar de covarde, você pula. Pro jovem, ela entregou, né, o seu livrinho de bruxarias. E a última bruxa eu me esqueci completamente, perdão, não me falhou a memória. Deixa aqui nos comentários se você lembra. Mas eu sei que cada um tem suas respostas, cada um que tinha suas dúvidas foram sanadas nesse momento. E quanto a Rio Vidal, eu vou dizer pra vocês, na minha opinião foi um clichêzão, porque já tinha vazado a questão dela ser a morte nos bonecos Funko, mas da mesma maneira eu acho que a Marvel vai se complicar muito pra explicar essa situação. Por quê? Porque a Morte não pode ser simplesmente uma bruxa antiga. A Morte, ela é muito antiga, ela é uma entidade. E ela vem junto com a eternidade, ela vem junto... Cara, tem muita coisa envolvida pra uma bruxa verde ser a Morte. Por mais que ela seja velha pra caramba, por mais que ela seja a primeira, a Marvel vai... Cara, vai ter que rebolar bonito agora pra poder se livrar dessa bronca que ela se colocou. Mas como nem tudo é flores, meus amigos, eu vou ter que trazer minhas considerações sobre o episódio e sobre a série como um todo. E é o seguinte, o problema dessa série é que, como eu venho dizendo, ela não se leva a sério. Ela em nenhum momento consegue ser uma série dedicada à sua história, à sua proposta. Um exemplo... Estamos falando de bruxas antigas que sofreram, foram caçadas, entendem de bruxaria, magia e tudo mais. Em vez deles levarem essa história a sério, por exemplo, o Caminho das Bruxas, a cada aprovação é uma roupinha diferente. Nesse último é de bruxas famosas. Tem a Malévola, tem a Wicked, acho que é, e a bruxa da Branca de Neve. Cara, tem muitas bruxas ali. Só que em vez de fazer piadinha, faz sério, cara. Bota roupa de bruxa mesmo nelas, sei lá, do tempo que elas usavam, no tempo do Bumba, não sei. Alguma coisa séria. A série, ela tem que ser séria. Isso, entre outros vários momentos que a gente vê eles fazendo piadinha, brincadeira, fora de contexto e excessivo. Os pontos altos desse episódio e de tantos outros é quando a série levava a sério a conversa, o diálogo, tinha o encaminhamento. Essa série, por tentar ser leve aos poucos e mesmo fazendo piadas e tentando ser inclusiva em seus diálogos, ela acaba deixando de aproveitar o próprio core, a própria história, né? Ela deixa de se desenvolver para poder fazer gracejos. Essa série, ela é a melhor do ano? Nem de longe, mas nem ferrando. Ela é a pior do mundo? Não também. Mas é porque ela tem potencial e não soube usar. Ela vai se encaminhar para o final da maneira que está sendo, infelizmente vai ser assim. E eu não vou ser cara de pau de vir aqui dizer pra vocês que é muito boa. Não, a série, ela realmente é ruim, mas é porque ela se permite ser ruim. Ela tem potencial pra ser bom, a história dela até que é interessante, também não vou mentir, dizendo que é horrível e coisa. Não, a ideia foi legal. Esse episódio envolvendo o deslize temporal, explicando a Calderu, foi cópia do Loki, foi. Mas foi bem feita, eu achei interessante, achei bacana, tanto o desenvolvimento dela, quanto o desenvolvimento da história em torno dela. O problema da série é justamente a própria Agatha, porque ela não leva a sério nada. A gente vê que ela é uma personagem forçada, a gente vê que ela é uma personagem que simplesmente tá enrolando o tempo. É simplesmente isso, não tem graça. Ela faz piada sem ter graça, esse é o problema. Quando os outros personagens assumem a dianteira, eles assumem o protagonismo, a série parece que toma um tom melhor, parece que ela melhora, parece que ela começa a ter um desenvolvimento melhor, porque não fica aquelas piadas ridículas que a Agatha faz no decorrer de todos os episódios. Bem, meus amigos, mas esse foi o vídeo de hoje. Quero saber da opinião de vocês. Gostaram ou não gostaram do episódio de Agatha? O que vocês acham que tá nos esperando no final dessa temporada? Vocês querem que eu traga review dos últimos 2 episódios juntos, separados? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês sobre tudo o que rolou nesse episódio 7 de Agatha. E deixa aqui sua nota, até agora. Qual é a sua nota para essa série de 0 a 10? Sinceramente, não precisa ter medo. Fala à vontade. Galera, muito obrigado quem assistiu o vídeo até aqui. Não deixa de se inscrever no canal, de ativar o sininho das notificações, de comentar, compartilhar, que é muito importante. Isso ajuda a gente demais nessa caminhada. E se puderem, se quiserem, torne-se membro. Apoie esse canal, porque eu só tenho vocês para me ajudar aqui. Então, galera, muito obrigado a cada um de vocês. Até o próximo vídeo. Valeu!